Certo. Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de abril de 2025. A gente começa mais uma sessão de julgamento aqui na 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje nós temos 4 processos em pauta. Eu já adianto que eu vou retirar o Delmac da pauta, porque preciso fazer algumas reflexões, mas volta já na próxima quarta-feira. Em relação aos demais, eu vejo, nós temos aqui pedido de sustentação oral pelo doutor Giancarlo, que já está conosco. Doutor, eu tenho aqui indicação de 3 processos. Você faria defesa em relação aos 3 processos? Não, só KSPG. KSPG? E mesmo KSPG, eu vou só acompanhar, eu vou dispensar. Tá ok. A sustentação oral, no caso. Obrigado. Perfeito. Então, em atenção à presença do advogado, vamos começar pela KSPG. O relator é o Flávio. Bom, então começando com o KSPG. Flávio, se quiser fazer para a gente um resumo do que aconteceu, para a gente ler o voto, para a gente colocar em votação. Eu vou colocar aqui. Eu já adianto que eu tinha disponibilizado o voto anteriormente, mas eu fiz uma pequena alteração, tá? Mas eu vou passar a leitura aqui do relato. E aí aliás, eu já vou colocar o voto para os senhores acompanharem aí a leitura. Um minutinho. Bom, ele está registrado, eu vou passar a leitura. Em face da empresa autuada, foi lavrado o AIM apontando a infração abaixo transcrita. Deixou de pagar ICMS por ter emitido nota fiscal eletrônica não tributada no valor de tanto relativa a remessas com fim específico de exportação e não ter comprovado a efetiva exportação das mercadorias dentro do prazo estabelecido pela legislação. A autora apresentou defesa, juntou documentos. O julgador singular manteve o auto de infração, firme no argumento de que a comprovação da exportação deve se dar somente com o registro do evento de averbação na nota fiscal eletrônica. Aí eu transcrevo um trecho do voto, vou poupar a leitura. A autora apresentou recurso ordinário e o fisco apresentou contra-razões. A acusação versa sobre a falta de pagamento do ICMS, uma vez que não foi comprovada a efetivação da exportação de mercadorias emitidas pela autuada com o fim específico de exportação. Tá. CFOP 6501. A autuada aduz que a decisão recorrida é nula por falta de apreciação de argumentos de defesa, entendendo que inexiste tal nulidade. A decisão recorrida adotou o entendimento de que o único elemento capaz de comprovar a exportação seria o registro de averbação, com o evento na nota fiscal de remessa para exportação. Assim, segundo o entendimento da decisão recorrida, os documentos citados pela autuada não têm o valor probante que a autuada lhes pretende dar, qual seja comprovar a exportação. Inexiste a nulidade nesse sentido. Aí cito uma jurisprudência do STF, que eu vou ler um pequeno trecho, o juiz não é obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, de forma que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, apenas porque o tribunal local não acatou a decisão deduzida pela parte. Volto à leitura do voto. Alega a autora da nulidade do AIM por ofensa ao princípio da economia e da motivação, segundo esclarece a recorrente, ela teria apresentado tabela com as notas fiscais por ela emitidas e as duas, memorando de exportação com expediente de embarque. Sem razão recorrente, ainda que realizada a vinculação entre a nota fiscal de remessa com um fim específico de exportação e as notas de exportação, o fisco entendeu que somente o registro da averbação do evento
da nota fiscal de remessa para exportação seria capaz de comprovar a exportação. Entendimento também adotado pela decisão recorrida. Espaço, não há que ter decretado a nulidade do AIM por adotar entendimento diverso do apresentado pela autuada quanto ao valor das provas. Aduz a autuada nulidade do auto de infração em razão de erros materiais em relação à infração. Aponta a recorrente que deveria ser adotada a alíquota de 12% referente às operações interestaduais, uma vez que as notas fiscais de remessa para exportação apontam o Estado do Paraná como destino das mercadorias. Aí, o fisco aduz que o artigo 36 do regulamento, a presunção de que as mercadorias não exportadas não saíram do Estado. No mesmo sentido, ocorreu a decisão recorrida. Transcrevo o Estado, parágrafo 4º do artigo 36. Vou a leitura também. O regulamento é expresso ao determinar que, caso não comprovada a exportação, deve ser aplicada a alíquota interna, porém, como esclarece a autuada, os documentos, as notas fiscais emitidas pelo recorrente, efetivamente comprovam a destinação da mercadoria em um primeiro momento para o Paraná. A partir de lá, para que a partir de lá houvesse exportação da mercadoria. O fisco não desclassificou as notas fiscais de remessa de exportação e não aponta que a operação de remessa não teria ocorrido, mas sim que a exportação não foi efetivada, pois não comprovada na forma da Instrução Normativa 1702 de 17. A autuada traz por amostragem em relação de DACTs que comprovariam o transporte das mercadorias até o Estado paranaense, e relacionadas em tabela as folhas tais. A documentação foi juntada com recurso, não houve manifestação do fisco a respeito. Nesse passo, o converte feito em diligência ao fisco para se manifestar sobre a existência de documentos fiscais que comprovem o transporte das mercadorias para além das fronteiras do Estado, em especial os DACTs juntados pela autuada e a tabela que coteja os DACTs com as NFEs tratadas neste AIM. No retorno, caso queira, a DRF poderá se manifestar. É esse o voto. Eu não entrei no mérito, presidente, porque eu estou convertendo em diligência, tá? Mas o mérito é sobre a possibilidade de se comprovar a exportação sem que com o documento que não a averbação da exportação, tá? Acho que se for para... Pois não. Não, eu termino. Desculpa te interromper. Tá. Acho que se for talvez uma razão divergente quanto ao mérito, assim, na verdade eu nem entrei, mas talvez poderia nem ser convertido em diligência e ser tirado em vista em relação a esse ponto. Eu não sei se a gente já tratou isso aqui em sessões anteriores. Eu acho que sim. Então, isso que eu ia te perguntar, porque você está pedindo diligência, eu imagino que você quer formar sua convicção a partir do segundo argumento colocado na defesa, que é ser depositado, né? Então, seria cobrar o ICMS, mais talvez a 12%, né? Não sei se é por aí que você... Isso, é exatamente que é por aí que eu vou, por isso que eu já estou falando aqui sobre o mérito, talvez se for haver essa divergência, talvez seja o caso de uma vista agora, e aí talvez... porque e nem faça essa diligência, né? Talvez seja... eu acho que a gente já tratou desse ponto antes. Aqui você estava lendo o voto, eu estava lendo a defesa, aqui nas folhas 5388, que é a página 14 da defesa, ele relaciona o que ele está juntando. E aqui ele informa que no DOC 7 tem um comprovante de averbação para exportação. E no DOC 5 seria o memorando de exportação. E no DOC 6, o comprovante de declaração única de exportação, a DUI, né? Esses documentos, não sei se chegou a ver, eles comprovariam a exportação? Não. Então, qual linha que eu fui? Que a averbação tem que estar... a exportação tem que estar averbada no documento fiscal, como diz a Instrução Normativa da Receita e como o Estado entende que é o que comprova a exportação, né? Os demais documentos, ele não tem esse valor probante que a autuada coloca, segundo entendeu a decisão de primeira instância, segundo colocou o fisco, por isso lavrou o AIM, tá? E, na verdade, é por essa linha que eu pretendo seguir futuramente, por isso que, para mim, é relevante a alíquota se é interestadual ou não, tá? Mas se esses documentos forem
suprirem essa averbação da exportação no documento fiscal, aí eu acho que talvez fosse o caso de uma vista, porque realmente é por isso que ele alega nulidade, né? Porque ele coloca tudo isso e a decisão singular fala assim, não, isso não comprova a exportação. Eu pedi vista, então eu vou dar uma olhada, pode ser? Tranquilo. Tá. Então, Giancarlo, então vai ser em vista o processo e assim que possível ele retorna para julgamento. Perfeito, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado, um abraço. Não tem que encerrar o julgamento, né? Encerrar o julgamento. Então, partindo aqui para a ordem da pauta, Maritux Alimento Limitada, recurso misto, Flávio, relator. Pronto, está aberto para registro, Flávio. Flávio está sem áudio. Bom, voto registrado, vou passar a leitura. Em face da empresa autuada, foi lavrado o AIN apontando as infrações abaixo transcritas. Deixou de pagar o ICMS pelo fato de ter indicado a Zona Franca como destino das mercadorias, mas seu ingresso não foi comprovado conforme se demonstra pela notificação e documentos juntados. Deixou de proceder ao estorno de créditos, decorrente de saída subsequente ao município de Guajará-Mirim, circunstância imprevisível à data da entrada dos insumos. O julgador singular julgou parcialmente procedente a acusação, mantendo o item 1 e reduzindo o item 2 em decisão cuja ementa eu transcrevo abaixo. A autuada apresentou recurso ordinário juntando documentos. A decisão singular reduziu a acusação do item 2 com a anuência da autora do feito, ao verificar que houve erro na elaboração demonstrativa. A DRF e a autuada comungam do mesmo pleito em relação ao item 2, pela manutenção da decisão recorrida, não havendo controvérsia. Tendo a decisão singular corrigido o erro reconhecido pela autora do feito, não há reparos a serem feitos quanto ao item 2. Mantém a decisão recorrida, conhece e nega o provimento ao recurso de ofício. O item 1 possui controvérsia sobre quais documentos são aptos a comprovar o internamento de mercadorias na área de livre comércio e Zona Franca de Manaus. O físico adotou a alíquota de 7%, entendeu que os documentos são hábeis a comprovar que as saídas são interestaduais, mas não para o gozo da isenção. A autora alega que outros documentos, além da declaração de internamento, podem comprovar o ingresso de mercadorias na Zona Franca e área de livre comércio, e podem suprir as declarações de ingresso da SUFRAMA ou os laudos de vistoria técnica. A decisão recorrida adotou o entendimento que, ausente comprovação de ingresso nos termos previstos da legislação, não é possível o gozo do benefício. A autora aponta que a jurisprudência administrativa e judicial vão no sentido de aceitar outros documentos e indica decisões. Aí eu transcrevo o anexo 1
do regulamento, o artigo 5º aí, tá? E o artigo 84. Aí, do artigo 84, eu destaquei o seguinte: a constatação de ingresso de mercadorias nas áreas incentivadas será divulgada pela SUFRAMA. Não efetuado por qualquer motivo a divulgação prevista no parágrafo anterior, o contribuinte remetente poderá, desde que o imposto ainda não tenha sido reclamado mediante lançamento de ofício, solicitar a Cefaz da Amazonas ou da SUFRAMA instalação de procedimento determinado de vistoria técnica para fins de comprovar ingresso de mercadorias nas áreas incentivadas. Bom, tal qual a decisão recorrida, entendo que para gozar a isenção é necessário cumprir os requisitos da norma. Tal qual o posto na decisão atacada, entendo que há meios à disposição do contribuinte para suprir eventual demora na declaração de ingresso. Eu transcrevo um trecho da decisão. A jurisprudência desse tribunal administrativo é forte no sentido de que, para a fruição do benefício fiscal, é necessário que se cumpram os requisitos previstos na legislação. No processo AIM 3.112.412.4, trazido pela recorrente para apoiar seu posicionamento, a acusação foi mantida pela 15ª julgadora, em 15 de junho de 12. A contribuinte aderiu ao PEP para o único item que não houve adesão ao parcelamento, a comprovação de internamento nos termos da legislação. Aí eu transcrevo um trecho da decisão. Esta Câmara Julgadora já se debruçou sobre a possibilidade de outros documentos que não os previstos na legislação comprovarem o internamento da Zona Franca de Manaus, rechaçando a tese. Abaixo transcrevo o voto do Dr. Rubens de Oliveira Neves, no AIM 5035158, que foi acompanhado à unanimidade por esta Câmara Julgadora. Tá, e aí, bom, ele só ler um trecho aqui do voto. Assim, a comprovação de entrada física da mercadoria no destino é obviamente necessária, mas não suficiente para a constatação de ingresso na zona de incentivo fiscal. Constatação essa que depende de manifestação da SUFRAMA, comprova conforme prevê a norma, que é de conhecimento geral. Esse é o trecho que mais importa. Mantém a decisão e afasta a alegação da autuada. A alegação de impossibilidade da atualização da base de cálculo da multa não pode ser provida. Observe que se aplica ao caso a súmula 13 do TIT. Diz que é legítima a atualização da base de cálculo da multa. Não há que se confundir a atualização da base de cálculo da multa com a incidência de juros sobre a multa do artigo 5652 do regulamento. Conheço e nego provimento ao apelo ordinário. E então conheço e nego provimento ao apelo ordinário e ao apelo de ofício. É esse o voto. Obrigado, Flávio. Aberto debates, doutor Gildo, doutor Vinícius, Pedro. Estamos de acordo, senhor presidente. Gildo, Vinícius? Sim, de acordo, presidente. Eu acho que tem aí indícios de que faltou restar comprovado essa internação na Zona Franca. Sim, concordo com o relator, faltam indícios mesmo de penalização lá na Zona Franca. Eu também acompanho, a gente está falando de isenção, então a interpretação literal, a disposição do que quiser nesse sentido, então não há como se negar. Então, encerrando debates. Quórum. Gildo, eu peço que o senhor marque a confirmação de presença na votação. Deve ter aparecido o campo aí para o senhor. Doutor Gildo? O senhor está sem áudio. Estou procurando aqui, ó. A minha tela é diferente, porque eu estou na função de presidente. Será que o Flávio ou o Vinícius podem compartilhar a tela só para mostrar onde que é para o Gildo? A minha também é diferente, que eu estou de relator, ela não aparece
confirmação de voto agora. Talvez Você a consegue, Vinícius? do Dr. Vinícius apareça. Eu já cliquei, mas eu passo o mouse aqui aonde teria que ser, tá? Uhum. Tá. Aqui, ó. Teria que ser nesse pedaço aqui, abaixo do acesso ao processo e despacho do processo, aparece aqui confirmar presença. Vai estar logo, estaria logo abaixo aí do nome do Flávio. Isso. Ok, peraí. Obrigado, Vinícius. Nada. Pronto, maravilha. Iniciar a votação. Agora, doutor Gildo, talvez no mesmo lugar onde o senhor clicou, vai aparecer para acompanhar o Voto voto. do relator? Isso. Maravilha. Iniciando a votação. Iniciando o julgamento. Joia. Vamos para o próximo. Próximo deu marca, vou tirar de pauta. Deixa eu contribuir para a pauta. Presidente, o senhor vai tirar Delmac da pauta, é isso? Vou tirar. Legal. Vou colocar algumas questões que eu pensei ontem à noite. Então, por último, inox, conexões e válvulas, que é meu também. Iniciar debates. Bom, eu vou fazer aqui o registro, mas para que a gente não fique parado quanto isso, o caso é de glose de crédito por aquisição de empresa que foi declarada inidônea pelo fisco. A gente sabe que a jurisprudência do TIT é no sentido de que o crédito pode ser validado se comprovada a boa-fé do adquirente, e essa boa-fé é feita por alguns elementos, em especial a juntada de prova de pagamento, de que houve, de fato, um trânsito físico da mercadoria. No presente caso, o contribuinte só alega matéria de direito, não junta provas a respeito de sua suposta boa-fé, se pauta apenas no fato de que o documento fiscal foi emitido com regularidade e a declaração foi anterior às operações, que a gente sabe que isso por si só não é suficiente. Então, eu estou conhecendo o ordinário e negando o provimento para manter integralmente a acusação fiscal. Assim que eu faço, que fizer o registro dos votos, pode acompanhar. Acompanho o relator. Estamos de acordo, senhor presidente. Estamos de acordo, presidente. Também acompanho o relator. Joia. Já está. Não há questão antecedente. Conhecido anteriormente, não provido. Seu voto está registrado, então. Iniciando debates. Aberta a verificação de quórum. Doutor Gil, se puder fazer a confirmação de quórum, de presença, Ok. no mesmo local de antes. Feito. Iniciar a votação. Aberta a votação.
Ok, encerrar a votação. Encerrar julgamento. Com isso, a gente encerra a pauta, julgados os 4 processos, tempo recorde nosso, antes das 9 horas. E aqui nós encerramos. Oswaldo, se você quiser encerrar a gravação.